Deus, vocês estão me ouvindo bem. Prazer estar aqui com vocês, com o desafio e a honra e o privilégio de mais uma vez trazer a palavra de Deus nesse culto Midweek, nosso culto online. Também, hoje eu fiz um pouquinho diferente, deixei o meu computador em casa, o iPad também. Abri a Bíblia hoje em Isaías 38 e fui lembrando de tanta coisa que eu passei. E logicamente que eu não vim aqui falar de mim, mas é sempre uma honra, junto com a honra, uma responsabilidade, trazer uma palavra para vocês. Eu quero agradecer desde já ao meu pastor Felipe, que está aqui hoje. Não sei se para me ouvir ou para me dar uma avaliação, mas glória a Deus pela vida dele. Muita coisa aconteceu na minha vida depois que eu comecei a servir o pastor Felipe. Então, pastor, se o senhor tiver que sair, onde o senhor estiver, se espirrar, saúde, tá bom? Obrigado por tudo. Mas nós vamos falar hoje sobre Isaías 38. É um texto que é bastante conhecido, um texto que tem abençoado muito a minha vida, marcado muito a minha história. Aqui no capítulo 38 já tem um subtítulo que diz a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Interessante que começa já, antes do versículo 1 de todo o capítulo, a maioria das vezes tem um subtítulo ou um título. E é interessante que fala a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Muito legal, porque a gente recebe às vezes uma má notícia, mas às vezes a Bíblia já nos dá uma boa notícia junto com a má notícia antes de você ler a história. Olha que coisa incrível. E essa história é uma história muito impactante para mim, porque ele recebe aqui, eu vou ler no capítulo 38, no versículo 1, Isaías 38, no versículo 1, eu quero ler, e você pode acompanhar aqui atrás de mim ou na sua tela, você que está em casa assistindo esse vídeo agora, Mas diz assim, olha, naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Olha só que coisa chocante, Ezequias recebe do profeta Isaías essa notícia: olha, você está doente e é uma doença grave. Não só você está doente, não só uma doença grave, mas você vai morrer. Quando a gente leu aqui o subtítulo, a doença de Ezequias e a cura maravilhosa, a sua cura maravilhosa, a gente já sabe que Deus vai reverter a história de alguma forma. Mas a notícia que ele recebeu: olha, você está doente, então é melhor você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Gente, o que a gente mais ouve aqui falar na ILAN é sobre Jesus, claro, sobre vida com Deus, sobre priorizar coisas certas, sobre avançar, sobre planejar, sobre desenvolver o nosso potencial 100%. Não importa se você está muito bem ou você acha que você está muito bem, se você chegar aqui, você vai ver que dá para melhorar, dá para avançar. Muitas pessoas me perguntam por todo o Brasil, por onde eu passo, por que a ILAN? Por que o pastor Felipe? Seu pai é pastor há 51 anos, você é pastor já há bastante tempo também, tem acompanhado ministérios ao redor, não só do Brasil, mas fora do Brasil. Por que a ILAN? E quando eu cheguei na ILAN, eu já tinha passado por umas situações difíceis da minha vida. Mas eu não cheguei com essa notícia, mas eu tinha passado uma notícia como essa alguns anos antes. Eu tive algumas dores no meu corpo e um negócio que eu achava, fui alguns médicos, falaram que era infecção urinária. E aí eu falei, não, estranho, infecção urinária. Meu pai falou, não é possível. Senão teria resolvido com remédio. Eu fui então outros médicos, até que eu cheguei uma noite, uma madrugada, que eu não me aguentava de dor.
eu fui para a emergência do hospital e lá uma médica nova, talvez 24, 25 anos, de plantão, naquela madrugada, ela pediu alguns exames de sangue que foram feitos na hora. E aí, a mulher, quando engravida, faz um exame chamado beta-HCG, né, para ver se está grávida. Eu não sabia que homem também fazia esse exame que se chama beta-HCG-M, masculino. Ah, pastor, homem fica grávido? Claro que não. A nossa barriga não é gravidez, né? Mas esse exame no homem, ele tem que dar inferior a um número X, né? Inferior a 1, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. O meu não estava abaixo de 1, estava acima de 1000, só para vocês terem ideia. E isso os médicos falaram, é uma infecção gravíssima, fizeram alguns exames já de imagem e tudo mais, e falou, olha, você está com câncer. E se eu fosse você, eu ficaria internado aqui agora, já de madrugada. Amanhã a gente chama um oncologista, a gente chama um especialista, porque o negócio parece ser bem sério. E eu falei, nada, que tá doido? Não, Deus não vai fazer isso comigo. Eu tinha 3 meses de pastor, mais ou menos, e a gente cheio de fé por fora, muitas vezes morrendo de medo por dentro. Então, lendo esse texto e exatamente vendo que a notícia que ele recebe de um profeta, meu irmão, não é do diabo que veio para matar, roubar e destruir, sabe? Ele recebe essa notícia de um profeta, de um homem de Deus. E é interessante que eu não sou muito afim, né, ou a favor de profecias de caos, de notícias terríveis, né? Por exemplo, uma vez eu vi uma mulher numa igreja profetizando, eis que existe um anjo do Senhor na porta com uma espada desembainhada, e todo aquele que tiver em pecado, o anjo não vai deixar entrar. Eu era criança, gente, mas a minha vontade é de falar, mulher, cala a boca, se não é para entrar pecador, o que a senhora está fazendo aqui dentro? Deus não vai colocar um anjo na porta com a espada de fogo para impedir o pecador de entrar, porque todos nós pecamos, todos nós somos afastados da glória, da presença de Deus ao pecar, mas não pecamos porque queremos pecar, pecamos porque somos pecadores, e o segredo não está em não pecar, o segredo está em ajustar algumas coisas, e até no mercado de trabalho a gente sempre fala isso. Quando eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar nos Estados Unidos, onde eu morei, e na minha primeira entrevista de emprego, o meu patrão falou assim, você quer crescer, você quer avançar, você quer prosperar, você quer ser um líder? Eu falei, sim. Eu achei que era muita pressão por um garoto de 16 anos, uma entrevista tão forte, tão pancada, mas, meu irmão, ele falou assim, olha, faça as coisas, e quando você errar, seja chamado a atenção uma vez só. E eu falei, caramba, eu não tinha entendido a profundidade daquele conselho naquele dia. E aí ele olhou para a minha cara e viu que eu não entendi 100%, e ele falou assim, vamos supor, e ele pegou um telefone, naquela época, o celular, aquele grandão, né? E ele pegou aquele celular grandão da Motorola e colocou assim em cima do balcão da pizzaria que eu comecei a trabalhar, e falou, olha, se eu falar para colocar o telefone assim, não coloque assim, ok? Se eu falar para você, faça assim, não faça assim, ok? Combinado? Eu, sim, senhor, tudo bem. Você está contratado. E então eu comecei a trabalhar, foi muito legal. Mas parecia, meu irmão, que aquilo era uma coisa assim, sabe? Nada a ver. Mas eu vejo que com Deus é a mesma coisa. Nenhum pai quer que o filho fique errando na mesma área todas as vezes, sabe? E aí eu vejo que quando Deus fala para ele, olha, você vai morrer, a doença que você tem é grave, vai te matar. Então, se eu fosse você, é um conselho do profeta, pastor, mas você não está falando que profeta, você não gosta de profeta que profetiza caos. Existem profecias, meu irmão, que quando são de Deus de verdade, elas não são só para falar o que a gente quer, não. Sabe, graças a Deus, que Deus é um Deus misericordioso.
Mas uma vez eu lembro também, num culto, numa vigília, uma mulher de Deus se levantou e começou a ser usada por Deus em profecia. Ficou aquele silêncio, né, que dava para ouvir um mosquito voando. E ela falou assim: olha, mulher, por que você não para de roubar? Vai lá e devolve a pulseira de ouro que não é sua, que está dentro da sua bolsa. E eu fiquei chocado, falei: não é possível, Deus não está falando isso, né? E no final uma mulher foi chorando, falou: eu sou empresária, eu tenho dinheiro, eu tenho carro zero, meu marido é próspero, nós somos acima da média financeiramente falando, mas eu tenho uma doença, eu preciso ser liberta, eu roubo as coisas. Quando eu vou num casamento, eu quero literalmente roubar os arranjos. Eu não estou falando daquelas festas, né, que brasileiro adora. Você pode levar o arranjo se você quiser, mas, gente, tem gente que passa do ponto. Eu já vi gente querendo levar garfo, copo, talher, né? E isso não é normal. Essa mulher falou: quando eu vou em qualquer lugar, na casa de qualquer pessoa, eu não preciso, eu tenho dinheiro, mas eu tenho uma doença, eu preciso de libertação. E realmente eu fui na casa de uma amiga, numa reunião com meu marido, e eu roubei um bracelete de ouro que estava em cima do balcão, e esse bracelete está na minha bolsa. Então, meu irmão, não estou querendo assustar você, mas Deus, quando fala certas coisas, não é simplesmente para assustar a gente, não é simplesmente para envergonhar alguém, não. Mas o profeta fala: Ezequias, você está doente. A Bíblia não fala qual é a doença, mas com certeza deve ser alguma coisa grave, porque ninguém vai morrer do nada, né? Muita gente agora, a questão do Covid, tudo isso que o mundo está passando, meu irmão, muitas pessoas, até que a gente conhecia e amava, não teve tempo de ter esse alerta, sabe? Não deu tempo de chegar e falar: olha, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer, ou você está doente. E por mais que eu não sei, ninguém sabe, a Bíblia não diz qual era a doença, com certeza era uma doença grave, uma doença que gerava morte. Mas, meu irmão, a gente às vezes esquece, sabe, que o pecado também gera morte. A Bíblia fala que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Ah, pastor, você veio falar de morte? Não, nós viemos falar de vida, né? Nós estamos aqui estudando a Bíblia durante a semana, temos o nosso culto no domingo, a série Margem tem sido uma bênção na minha vida, temos o livro Margem, que tem abençoado muito, tanta gente, todo lugar que eu tenho passado, eu tenho levado esse livro, as pessoas estão empolgadas com esse livro está abençoando a gente. As séries que você vê aí no canal do YouTube, você que está em casa, assista. Domingo passado, por exemplo, falamos sobre vida financeira, margem na vida financeira. Que palavra extraordinária que recebemos do nosso pastor Filipe, tem abençoado a nossa vida. Mas, gente, tem hora que é necessário a gente tomar como se fosse um choque, uma notícia. E eu sei que eu deixei você curioso, né? Quando eu recebi essa notícia, eu fui para a casa dos meus pais, e meu pai, que é um homem de Deus, chegou em casa e falou com a minha mãe: Janice, realmente é câncer. Minha mãe começou a chorar, minha avó estava na casa dos meus pais, e começou a chorar também. Por que meu neto? Por que não eu? Deus podia me matar porque eu sou velha. Por que o Tiago? O Tiago tem 27 anos. Por que isso? Um homem de Deus se preparou para ser pastor, estudou a vida toda e começou aquele por quê, por quê, por quê. E nessas horas, meu irmão, ninguém tem resposta para dar. E eu fiquei lembrando e eu fiquei pensando: o que meu pai vai falar agora para mim? E eu lembro que meu pai me levou para o quarto dele, no apartamento que ele morava, fechou a porta. Minha mãe e minha avó ficaram chorando na sala. Meus irmãos moravam nos Estados Unidos, ninguém estava lá, em casa, na casa dos meus pais. Fomos para o quarto. Eu pensando: o que meu pai vai falar? Ele é um homem de Deus, será que ele tem resposta para mim? Por que Deus permitiu isso? Sabe? E eu fico tentando imaginar o que passava aqui pela cabeça, né, de Ezequias, com uma notícia como essa. Não só fala: você vai morrer, então ó, já que você vai morrer, coloca a sua casa em ordem, né? E aí eu cheguei no quarto, meu pai fechou a porta e se ajoelhou do lado da cama. E quando ele se ajoelhou do lado da cama, sem falar nada, eu ajoelhei também. E ele começou a orar. Irmão, nem sei o que ele orou, nem sei o que eu orei, mas eu sei que teve uma hora que eu orei também. Ele orou um pouco, choramos juntos, levantamos, nos abraçamos.
E eu lembro que ele falou para mim: meu filho, Deus é bom. Eu falei: é verdade, Deus é bom, amém. Mas você vai falar o que nessas horas? E aí olha o que esse cara faz. Aqui nós vemos no versículo 2 e 3, Ezequias, ele ora a Deus. No versículo 2 de Isaías 38 diz: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, no versículo 3, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Como eu falei para você, gente, eu não lembro o que eu orei naquele dia. Eu não lembro o que meu pai orou naquele dia. Eu lembro que a gente chorou junto, como Ezequias chorou. Mas sabe, Deus tem falado muito comigo sobre certas coisas, a pandemia, que a gente crê que vai acabar, a gente crê que vai chegar ao fim, que a gente vai se livrar disso, mas, gente, é como se Deus estivesse dando um sinal de alerta, como se Deus estivesse soando um alarme, um despertador, sabe, para a igreja acordar. O mundo todo foi chacoalhado, e eu costumo dizer que a igreja caiu de joelhos, todo mundo começou a orar, todo mundo começou a buscar, e de repente o negócio talvez não acabou 100%, e a gente já começa a relaxar, sabe? Eu vejo pessoas usarem a máscara, por exemplo, só onde é obrigatório. Eu vejo as pessoas andando nas ruas, no meio de comunidades e lugares que eu vou, às vezes ajudar algum pastor, eu vejo que ninguém usa máscara, ninguém usa mais álcool em gel, ninguém se precaver mais, todo mundo não está nem aí. Aí quando vai entrar no estabelecimento, caramba, esqueci minha máscara, aí volta, pega a máscara. Eu não estou aqui para fazer propaganda a favor ou contra máscara ou vacina ou nada disso, mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus deu uma chacoalhada no mundo. Deus, sabe, está soando um despertador, um alarme, uma buzina, para que a gente não seja mais o mesmo depois dessa pandemia. Gente, eu falo por todo o Brasil, por qualquer lugar que eu passo, eu falo: olha, gente, o mundo pode voltar ao normal. Isso eu falei na primeira semana da pandemia, mas eu não vou voltar ao normal. Existe um novo Tiago Coelho, um novo pastor Tiago, um novo amigo, um novo marido, um novo pastor, sei lá. Eu preciso mudar, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para falar: olha, precisamos mudar, precisamos consertar algumas coisas, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Muitos pastores perguntam para mim: como pode a Elan abrir novas igrejas no meio da pandemia, onde um monte de igreja fechou? Como pode pessoas abrirem novas oportunidades, novas empresas, onde um monte de empresa fechou? Porque serve a Deus, porque é fiel. Não é só isso, é porque existia ordem antes da pandemia. Então, gente, Deus está falando para o profeta: olha, coloca em ordem, porque você vai morrer. Mas olha, eu não estou falando aqui que ninguém vai morrer, porque eu fiz questão de falar para você o que está escrito aqui, ó: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. E aí eu te pergunto, se Deus ia curar, por que ele teve que assustar? É porque às vezes, sabe, a resposta que eu vejo é que Deus permite certos sustos, não é para matar a gente, é para colocar a gente no lugar. Da mesma forma que às vezes Deus mostra quem a gente vai ser, aonde a gente vai chegar, o que a gente vai conquistar, e a gente não consegue entender. Tem hora que eu falo para Deus: Deus, nem me mostra aonde eu vou chegar, porque dói muito lidar com o meu hoje. Dói muito lidar com as situações de hoje. Deus mostra para você: olha, você vai ter uma casa, você vai avançar, você vai pregar ali e vai viajar para lá. E aí você fala: tá, mas hoje eu estou lidando com isso aqui, né? A minha vida é essa. Eu fico imaginando Davi sendo ungido rei e só reinando 13 anos depois.
Talvez ele fez a mesma oração que eu já fiz várias vezes, porque quantas vezes eu tive a oportunidade de viajar, por exemplo, pregar numa igreja gigantesca, e aí eu voltava para Taquara, onde eu era pastor em Jacarepaguá, e eu olhava a igreja que eu pastoreava, toda a igreja era menor do que muitos altares, muitos palcos, muitas plataformas que eu tinha a oportunidade de pregar. Eu lembro uma vez pregando na Igreja Batista Getsemane do pastor Jorge Linhares, onde o púlpito, o altar, era muito maior do que a igreja que eu pastoreava. E eu olhava aquilo tudo e falei, caramba, que igreja fenomenal, milhares de pessoas sentadas, que culto, E eu lembro a primeira vez que eu preguei lá, com o Rodolfo Abrantes fazendo louvor, foi maravilhoso. E eu vendo, a segunda vez, o Juliano Som, Livres para Adorar, cantando, David Keelan, meu Deus, eu estou no céu, não é possível, Jesus voltou, nem percebi. E eu pregando naquela igreja gigante, feliz, agora minha agenda vai ficar cheia, eu vou viajar o Brasil inteiro. E aí eu voltava para Jacarepaguá e olhava, meu Deus, e agora? Parece que voltou no tempo, voltou para a real. Mas a gente não entende que Deus não quer matar nós. Deus quer que a gente coloque algumas coisas em ordens. E o que me chama a atenção dessa oração que ele faz, que eu li aqui para vocês, vira o rosto para a parede, ora ao Senhor. No versículo 3 ele fala, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. E eu comecei a me perguntar hoje, rapidinho, lendo esse texto, e eu acordei cedo pensando sobre ele, anotando algumas coisas, e eu comecei a perguntar para mim mesmo, Deus, se eu fosse fazer essa oração hoje, lembra-te, Senhor, o que eu poderia falar? Será que eu posso falar, lembra, Deus, lembra, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com uma devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E mesmo falando isso tudo para Deus, ele começa a chorar amargamente, compulsivamente, depende da versão da Bíblia que a gente lê. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, e eu sei que isso faz você pensar, não porque eu quero fazer você pensar, mas faz você pensar porque me fez pensar. E às vezes, a maioria das vezes que a gente está pregando aqui em cima, a gente já pregou para nós mesmos, antes de subir aqui. E eu fiquei lendo várias vezes, lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, meu irmão, é melhor você falar que não dá para fazer, ou não dá para ir, do que falar, não, eu vou tentar, eu vou passar lá. Eu cometi muito esse erro, sabe, a igreja foi crescendo, e as pessoas, pastor, meu aniversário, hein? É quarta-feira. Aí eu falava, você tem que ir, pastor, você vai fazer uma oração lá, na hora dos parabéns, do bolo e tal, meus filhos, meu marido, estou contando com você, você tem que ir. E quantas vezes eu falei, tá bom, quarta-feira, que horas? 20 horas. Ah, ok, eu vou tentar passar lá. Mentira! Eu sabia que quarta-feira, 20 horas, eu estaria pregando lá em Brusque, Santa Catarina. Por que eu fui falar naquele dia? Ah, tá bom, se der eu passo lá, mas eu sabia que não ia dar. Sabe, parece uma coisa simples, gente, mas esses pequenos erros, que na verdade não são pequenos, são grandes, a gente é que acaba qualificando eles como pequenos, acaba fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente acha que é normal porque todo mundo faz, ou todo mundo acha de normal, entendeu? Tipo, eu fui outro dia botar gasolina no carro, e aí eu pedi uma notinha, eu preciso de uma nota de R$100. E aí o frentista falou, caramba, eu errei, botei aqui R$150. Eu falei, não, eu preciso de uma nota de R$100. Não, mas eu estou te dando uma de 150. Não quero uma nota de R$150, uma nota fiscal. Eu coloquei R$100 e eu preciso prestar conta de R$100. Não, mas então, leva a de 150.
Eu falei, não é possível que esse cara está falando isso. E sabe o que é mais engraçado? Quando eu entrei no carro, no posto de gasolina que eu estava um rádio, um celular, sei lá o que, uma caixa de som, tocando Raridade do Anderson Freire. E o mesmo cara que me ofereceu uma nota fiscal com R$50 a mais para eu roubar o lugar que eu trabalho, né? Estava lá, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. E eu pensei, será que esse cara gosta da música? Ou sei lá. Mas o Espírito Santo falando comigo, esse cara não está refletindo a minha imagem, te oferecendo uma nota de R$150 para você levar vantagem em cima da empresa que você trabalha. E, meu irmão, eu sei que esse tipo de coisa é duro, é pancada, dói, a gente fica incomodado, mas sabe, Deus tem falado muito comigo. Se você quer viver aquilo que eu estou começando a liberar para você, você vai ter que abrir mão de coisas que todo mundo chama de normal. E aí, lendo esse texto, hoje de manhã, às 5h30 da manhã, mais ou menos, 6 horas, eu gosto de fazer meu devocional cedo. Eu orei pelo meu tio, Sildemar, irmão do meu pai, que morava em Petrópolis. Orei por ele, ontem eu recebi uma notícia que ele não estava bem. E falei, Senhor, ele é teu servo, tem te servido, um homem fiel a ti, está doente, com câncer. Mas eu sei que tu podes. Eu sei que tu podes curar ele. Fiz uma oração simples, mas sabe aquela... Não sei se você já passou por isso. Tem hora, já aconteceu várias vezes, eu vou orar por alguém, por mais que eu profetize a cura, ou queira profetizar a cura, o Espírito Santo fala, ora pela família. E aí eu falo, meu Deus, mas se o Senhor vai levar... A primeira vez que aconteceu isso, eu fui fazer uma visita no hospital, não tinha experiência nenhuma de pastor, e eu fui, orei, profetizei, ungi com óleo, receba a cura em nome de Jesus e tal. Aí aquela coisa de pastor dentro de hospital, vai ali, ora aqui, vem aqui também, gente que eu nunca vi, que não era da igreja, gente católica, evangélica, não importa, vamos embora. E saí orando o hospital inteiro, querendo ir embora, mas tinha um irmão, um pastor amigo meu, que gosta de orar o hospital inteiro. Eu falei, cara, vamos embora, eu tenho um compromisso. Eu, não, pastor, vamos orar, Deus trouxe aqui, vamos orar o hospital inteiro. E a gente gastou ali uns 15 minutos, talvez a mais do que a gente tinha planejado, e eu então cheguei cheio de fé, né? Cheio de fogo, glória a Deus, amém. E eu falei, irmã, fica na paz, tudo bem aí, melhorou? E a mulher chorando, não, pastor, ele morreu. E eu pensando, caramba, Deus, por que você fez isso comigo? Eu acabei de profetizar a cura. Eu acabei de falar que ele ia ficar curado. Irmãos, eu fiquei uns 10 dias de mal com Deus. Sem orar, sem cantar, coisa que eu gosto, sem ouvir louvor, coisa que eu faço todo dia. Às vezes, lá em casa, por mim, eu deixo a televisão desligada. Eu gosto mais de ouvir música do que ver televisão. Até brinco que eu pago o Spotify para mim e Netflix para a Josi, né? Mas a gente tem essa costume diferente, que não tem nada demais, é bom, faz bem. Mas aquele dia eu fiquei mal, fiquei triste. Falei, Deus, eu não vou orar. Falei, não, quer dizer, não vou nem falar contigo, eu estou de mal. Aí passou uns 10 dias, eu não aguentei. E eu fui orar. Deus, por que você fez isso comigo? Eu fiquei tão triste. A irmã, a gente estava com tanta fé. E Deus falou para mim assim, Tiago, se ele tivesse sido curado, a glória seria minha. Eu falei, claro, Senhor. E novamente, se eu tivesse curado ele, a glória seria minha. Claro, Senhor. E aí meu irmão, não sou nenhum santão, nenhum anjo, querubim, nada disso. Mas tem vezes que a gente sabe que Deus está falando com a gente. E eu fiquei ali, se alguém estivesse vendo, eu ia achar que eu estava ficando doido, porque eu fiquei falando alto e ouvindo Deus em silêncio.
E quando eu ouvia Deus, não via um anjo, não via uma voz, mas eu ouvia na minha mente Deus falando, se eu tivesse curado ele, a glória seria minha. Eu falei pela terceira, quarta vez, nem lembro mais. Sim, claro, Senhor. E aí Deus falou assim, eu resolvi levar. De quem é o prejuízo? Se é que existe prejuízo. E eu comecei a chorar, a pedir perdão a Deus. E Deus falando no meu coração, você está muito mais preocupado com a sua reputação de profeta ou de homem de Deus do que em fazer a minha vontade. E, gente, a vontade de Deus, às vezes a gente não entende, mas a palavra de Deus diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu não vim aqui ser um profeta do caos de jeito nenhum. Eu não vim dizer aqui que alguém vai morrer de jeito nenhum. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte, será que a gente tem andado com Deus para chegar a falar, Deus, eu tenho te servido com integridade, com sinceridade? E é impossível você fazer parte da Elan e simplesmente sentar numa cadeira confortável e, eu gostei dessa igreja, mas eu não quero servir em nenhuma área. Eu quero só ser membro, eu não quero... posso até batizar, ok, eu achei legal, fiz os cursos, Onda, Clique, né, todos os cursos que tiver eu vou fazer, vai ser legal, mas eu não quero me envolver. Eu te falo que é impossível. É impossível você não servir em alguma área. E o cara chega assim, olha, eu tenho te servido com integridade. Eu tenho dado o meu melhor. Senhor, lembra, Senhor, lembra de mim, como eu tenho servido com fidelidade, com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. Meu irmão, isso aqui é muito sério, você falar, eu tenho feito o que o Senhor aprova. E aí ele começa a chorar. E eu me entendo bem com essa história, porque eu sabia que Deus podia me curar. Eu sabia que o mesmo Deus que permitiu eu ter um câncer, Ele tinha curado a minha avó. Lembra que eu falei para você na história, que a minha avó começou a chorar e falar, por que não eu? Por que Deus não me levou? O Tiago é novo, tem um futuro pela frente. Essa minha avó, a mãe da minha mãe, ela estava falando isso porque Deus já tinha curado ela de câncer 20 e tantos anos antes. E era como se ela falando, como Ezequias, que ganhou 15 anos de mais de vida. Ela, como minha avó, o Senhor já me deu 20 e tantos anos, Senhor. Me leva, cura o meu neto. Eu lembro daquela cena e eu fui também para o quarto, talvez não com tanta credibilidade com Deus como Ezequias, mas eu também chorei, meu irmão. Eu falei, Deus, eu não sei o que fazer, e agora, como que vai ser, né? Mas eu sabia, eu tinha certeza absoluta que Deus podia me curar. Mas o medo que dava era, eu não sabia se essa era a vontade dele. E eu também não sabia se eu tinha tanta credibilidade assim. E aí o versículo 4 e 8, para a gente já caminhar e encerrar. O 4 ao 8. Eu não vou ler aqui tudo por causa do tempo, mas se você olhar, nós vemos que Deus ele prolonga a vida de Ezequias e dá um sinal. Deixa eu ler aqui rapidinho, eu falei que não ia ler, mas eu vou ler aqui. Isaías 38, 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, lembra? O mesmo profeta que deu a notícia ruim, agora vai dar uma notícia boa. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi, escutei a sua oração, vi as suas lágrimas. Meu irmão, quando a gente chora diante de Deus não é em vão. Vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e essa cidade das mãos dos reis, do rei da Assíria. E defenderei essa cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Olha que coisa maravilhosa. Farei a sombra do sol retroceder, os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás.
e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Uau, que coisa interessante. Ou seja, o mesmo profeta que dá uma notícia que assusta é o mesmo profeta que chega de quem tem crédito com Deus e fala: quer saber? Mudei meu plano. Isso é muito sério, gente. Já pensou Deus mudar o plano dele por causa do crédito que a gente tem com ele? Quanta gente às vezes chama você e eu, nós que servimos, somos voluntários no Dream Center, Evolution na igreja. Você está sendo puxa-saco. E meu irmão, eu tenho visto pessoas experimentar coisas que dinheiro não compra, sabe? Uma alegria em servir. Tem dia que a Joseph me liga: Tiago, você está aí ainda? Tô aqui. Talvez não era minha função, minha obrigação, mas estava lá eu, pastor Ayrton lá, junto com o Ricardo, da Cris, né, com aquela, sei lá, não sei nem o nome daquilo, eu sei que faz fogo, aquela lixadeira grandona. E a galera fala: você só saiu na foto, fez só para fazer vídeo, né? Mas eu gosto, gente, fazendo aquela rampa que liga para o campo ali. A gente sonhando com a festa de Natal, vendo 500 crianças recebendo pares de sapato, que coisa boa. Eu e o pastor Renato reformando um estúdio lá no Recreio, saímos uma vez quase 2 horas da manhã, fazendo o estúdio para gravar algumas coisas do iKids e outras coisas. Eu e o pastor Renato fazendo drywall, colocando carpete no chão. Eu me lembrando da época que eu trabalhei nos Estados Unidos, colocando carpete em caixas de som. Já trabalhei com quase um monte de coisa que vocês não fazem ideia. E é legal isso, né? Já trabalhei colocando insufilme em carros lá nos Estados Unidos. Nessa mesma loja, o cara me ensinou a cobrir caixas de som com carpete. E eu sei como fazer, sem deixar emenda. Macetes que eu aprendi. E eu lá, o pastor Renato: eu já trabalhei com isso, eu trabalhei com aquilo. E aí a gente ali nem conhecia direito o pastor Renato. E eu lembro que a pastora Renê veio, olhou assim, tipo: uau, vocês que estão fazendo isso, vocês que reformaram o estúdio, uau, que legal, uau, vocês fizeram muito bem. E ela ficou meio que impressionada, né? E aí alguém chegou assim: eu acho que vocês ganharam ponto com a primeira dama. Isso aí foi legal, ela vai falar para o pastor. E aí esse cara que falou isso, eu falei: sobe mais um lance de escada, vai lá. E estava a pastora Renê em cima da escada, pintando umas bolas, uns círculos coloridos que tem na parede do iKids lá no Recreio. A hora que você for lá, você vai ver lá em cima no iKids as bolas coloridas que ela pintou, ela mesma pintou. Ela subiu na escada: pastora, pelo amor de Deus, vai cair daí. Não, eu gosto. E ela pintando, sabe? Coisas que talvez ninguém vê, ninguém elogia. Mas, meu irmão, será que a gente está servindo a Deus com excelência ao ponto de uma oração nossa mudar o plano de Deus? E eu fiquei pensando: será, caramba, que coincidência? Será que é coincidência? Será que não é? Porque eu falei para vocês um pouco da minha história de câncer. E agora estou falando também para vocês do meu tio que faleceu hoje, com câncer também, 68 anos. E a minha avó, Glória, mãe do meu pai, que faleceu tem quase 2 anos. A última vez que eu tive com ela falou: Tiago, ora, porque eu não queria morrer e ver o seu tio longe de Jesus. O meu único pedido que eu ainda tenho com 90 anos é ver o seu tio servindo a Jesus. Meu tio, homem de Deus, conhece a palavra desde que nasceu. Minha avó criou ele na escola dominical, um homem de Deus, se decepcionou com algumas coisas e algumas igrejas que ele passou e se afastou. Sabe, ele
um homem bom, de caráter, íntegro, comerciante, dono de açougue, dono de matadouro, de boi, empresário bem-sucedido, ajudou os filhos a se formarem, sempre dizimou. Eu ia lá, conversava com ele, eu mandei tantos reais esse mês para o pastor Silas Malafaia, mandei tantos reais para o R.R. Soares, mandei não sei quantos reais para o Valdomiro Santiago. Todo mundo que tem programa na televisão, ele dava dinheiro, ele mandava. Apaixonado por programas de televisão, ficava o dia inteiro assistindo. Quando não era um pastor, era o jogo do Fluminense, coitado, né? Mas ele ficou frio, longe. E minha avó, antes de morrer, falou: Tiago, ora pelo seu tio. Eu não gostaria de morrer e ver ele longe de Jesus. Minha avó faleceu tem 2 anos. E esses últimos 2 anos, meu tio estava vivendo assim o primeiro amor, sabe? Eu ia para lá, ele pregava para mim, falava. A gente ia pouco lá, morava longe. Mas ele falando, assistia uma mensagem, cara, que palavra. E ele falava uns pastores que eu não conheço. E olha que eu conheço muito pastor da televisão. E cara, tem um pastor que eu vi pregar. E ele estava falando assim para o meu pai, para mim, para a gente conversava com ele. E ele misturava um pouco, né, falava do Fluminense, né, e aí, legal. Aí depois falava da Bíblia, é melhor, né, e aí falando, mas feliz, sabe, um cara que parecendo que estava preocupado só com os filhos. E ontem eles falaram que ele falou com o meu pai: eu estou preocupado só com uma coisa, que meus filhos sirvam a Deus, tenham caráter, façam o que é certo. E hoje de manhã meu primo liga para o meu pai: tio, eu acho que ele não está respirando, deitado na cama, dormindo, sem dor, sem nada. Parou de respirar, Deus levou. E meu irmão, é uma coisa esquisita, porque às vezes quem conhece a gente fala assim: mas vocês estão tristes? Claro que sim. Fica a saudade, fica as memórias, fica, sabe? Mas eu que sou chorão pra caramba, vocês sabem disso. Eu choro mais na presença de Deus do que numa notícia como essa. Sabe por quê? Porque eu sei que a minha avó recebeu ele no céu, com um sorriso, com os braços abertos e feliz. Caramba, ele chegou, ele veio. Eu sabia, eu orei por isso a minha vida toda. E a gente fica triste, claro, fica com saudade, óbvio. A gente é humano, mas meu irmão, a paz de saber que ele está com Deus. E eu tenho falado para as pessoas, e eu quero terminar aqui com essa pergunta. Alguém falou para mim assim: pastor, Deus se cansa? Eu falei: a Bíblia fala que Deus não se cansa. Então Deus não se cansa? Eu falei: olha, a Bíblia fala que Ele não se cansa. Vou até rapidinho aqui mostrar para você não pensar que eu estou falando besteira. Isaías 40, versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E aí essa pessoa falou para mim: então Deus não se cansa. A Bíblia fala que Ele não se cansa. E aí ela me perguntou assim, uma prima minha, né, que estava muito doente, a gente conversando sobre isso no hospital. E eu falei: prima, tem o seguinte também, a Bíblia fala que Deus descansou. E ela falou assim: é verdade, lá em Gênesis, né, ela conhecia a Bíblia muito bem, formada na Igreja Batista, né? Eu falei: sim, Gênesis 2:2. No 7º dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E aí a minha prima, muito inteligente, uma médica,
muito bem sucedida. Ela falou: primo, se Deus não se cansa, por que Ele descansou? E olha que pergunta, talvez difícil da gente responder. Mas eu falei para ela: prima, descanso aqui não tem a ver com o cansaço físico. Tem a ver com confiar. Tem a ver com confiança. Deus não descansou porque Ele estava cansado. Deus descansou porque Ele já tinha feito o que era para Ele fazer e Ele confiava. Ela: caramba, é verdade, muito legal isso. Você tem que pregar isso um dia. E eu falei para ela: prima, você tem que descansar. Eu não estou falando para você que você vai morrer, mas eu estou falando que você tem que descansar. Tipo, confia em Deus. Você já fez tudo o que você tinha que fazer? Você já fez a sua parte? Você já tentou? Você já entregou o currículo? Você já orou pelo seu marido? Você já entregou seus filhos na mão de Deus? Descansa. Não tem a ver com cansaço, tem a ver com confiança. E ela falou: tá bom, eu vou descansar. Eu quero esse descanso. E ela falou: cara, muito legal, Tiago, só para ver se eu entendi mesmo, me dá um exemplo. E aí eu lembrei uma vez que eu fui pregar longe, não lembro exatamente onde era, mas eu lembro que o pastor mandou alguém me pegar em casa e mandou alguém me levar. Eram umas 3 horas mais ou menos, de carro. E o rapaz que estava lá me servindo com o carro dele, dirigindo, né? Ele falou: pastor, descansa. Pode descansar, você está cansado, pode dormir. Eu falei: não vou dormir não. E a Josi sabe que quando eu entro no carro eu apago rápido. Descansa, pastor. Não vou dormir não. Meu irmão, eu estava ligado, parecia que eu tinha tomado 2 energéticos. Sabe por quê? Porque a primeira piscada que eu dei, o cara quase saiu da pista. E se você não confia no motorista, você não vai dormir, nunca. Você vai ficar: não, cara, acende o farol. Cuidado, cara, você saiu da pista. Então, quem não confia não descansa. E eu quero orar por você também que está em casa. Eu sei que essa palavra tocou o teu coração. E você não pode, nós não podemos terminar esse culto sem dar a alguém a oportunidade, sabe, de voltar para Jesus. Talvez alguém achava que eu estou cansado, mas é um cansaço que não é físico. E eu te digo por quê. Porque você acha que é um cansaço físico, mas você pode dormir 2, 3, 10 horas e parece que você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. Por quê? Não tem a ver com o cansaço físico, tem a ver com descansar em Deus, confiar em Deus. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade aqui também, aqui no auditório. Tem alguém aqui, todo olho fechado, por favor, toda a cabeça baixada. Esse é um momento muito importante. Existe alguém aqui que quer talvez voltar para Jesus essa noite? Talvez você é como meu tio, você é um homem de caráter, você é abençoado, tem uma família abençoada, mas você sabe que você está longe. Você sabe que você poderia estar mais envolvido. Você sabe, talvez você também se decepcionou com alguma coisa. E eu não quero, meu irmão, que você viva uma vida legal, vai para o céu quando morrer, mas, sabe, você perde tanta coisa aqui na terra de viver. Se essa pessoa é você, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar. Deus te abençoe, eu vejo a sua mão. Deus te abençoe, eu vejo a sua mão. Glória a Deus. Deus te abençoe, aí atrás eu vejo a sua mão. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor, gente. Glória a Deus. Fala: Deus, eu quero me esvaziar, sabe? Porque tem coisa que você tem que deixar embora para que Deus tenha espaço. Deixa coisas que você acha que são importantes, coisas que você achava antes da pandemia que era necessário. Fala: Deus, eu abro mão, eu quero viver uma vida mais simples, talvez. Eu quero viver uma vida com menos trabalho, talvez, mas eu quero de fato valorizar aquilo que tem valor. Eu quero te servir, eu quero ter credibilidade contigo, eu quero viver os teus propósitos.
E que essa palavra fique guardada no teu coração, que você tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, abençoe tudo aquilo que Ele tem confiado a você, e que você possa servir a Deus e as pessoas, vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer da melhor forma possível, tendo paz, felicidade, prosperidade, coisas que o dinheiro não pode comprar, mas que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.